Oxigênio. O que mais? Luz? Não. Planta sim. Micro-organismo não. Se tiver 100 graus Celsius, vocês ficam vivos? Não. Se tiver menos 30 graus Celsius, vocês ficam vivos? Temperatura pura, né? Temperatura. Imagina comigo o seguinte. Chegou no meu solo arenoso, material orgânico, palhada, que eu incorporei com o meu arado, que eu misturei com o meu arado, ou então uma raiz que morreu. Material orgânico não é matéria orgânica. Material orgânico são restos vegetais ou restos animais que chegaram no solo. Para virar matéria orgânica, precisa estar estabilizado. Então, chegou um material orgânico de uma planta de cobertura, por exemplo, de uma palhada, de um milheiro, de uma braquiária, de uma soja, de um amendoim, de uma raiz, de um nabo, enfim, chegou um material orgânico num solo que é um solo arenoso. Chegou comida. E aí, nesse solo, choveu. Tem água. Chegou água. Vai ter ar nesse solo? É arenoso. É arenoso. Vai ter ar também nesse solo. Então, eu tenho comida, eu tenho água e eu tenho oxigênio. O que vai acontecer? Festa da banana. Vai crescer micro-organismo pra caramba. Ora, eles têm tudo que eles precisam. Eles têm água, eles têm ar e eles têm comida. Esses micro-organismos vão crescer, 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 crescer e se reproduzir. E vai comer toda a comida que tinha. E vai consumir toda a matéria orgânica desse solo. E aí, acabou a comida. O que acontece com eles? Morrem. Agora, vamos imaginar, olha só, entrou comida num lugar que tem água e tem ar. Cresceu, comeu tudo, morreu. Agora, vamos imaginar que essa mesma matéria orgânica chegou num solo argiloso. E nesse solo tem alguns micro-organismos. E nesse solo tem ar. E nesse solo tem água. Esses micro-organismos vão começar a comer essa matéria orgânica. Só que aí choveu. E na hora que choveu, acabou o ar. Vai conseguir crescer muito micro-organismo? Não. Vai dar aquele pico de crescimento que vai ser capaz de comer, de consumir, de decompor, de degradar toda a matéria orgânica? Não. Então, qual solo que vai sobrar mais matéria orgânica? Qual solo que vai acumular matéria orgânica? O argiloso. O arenoso, a queima é muito maior. Não é porque ele tem mais micro-organismos, é porque ele permite picos de crescimento. Chega a matéria orgânica, come toda a matéria orgânica, morre. Chega a matéria orgânica, come toda a matéria orgânica, morre. Esses picos de crescimento fazem ser muito difícil nós termos um acúmulo de matéria orgânica em solo arenoso, muito mais do que em solo argiloso. Beleza? Esse é o terceiro ponto, porque o solo argiloso tem maior retenção de cátion. Eu adoro aumentar a microbiota, só que eu não quero que ela aumente e morre. Eu quero que ela aumenta e permaneça aqui. É muito melhor eu ter pouco micro-organismo, mas estável, que permaneça nesse solo e coloniza esse solo, do que um pico de micro-organismo que vai durar algumas horas para uma troca seguida. Então não se confunda. A microbiota do ar
vai ver isso também na estrutura do solo. Beleza? Tradução. 3 motivos do porquê um solo argiloso retém mais nutrientes. Primeiro, tem mais carga negativa, porque tem mais argila. Segundo, tem mais carga negativa, porque tem mais matéria orgânica. E tem mais matéria orgânica, porque ela não consegue ter picos de crescimento de micro-organismos, porque o ar que entra é menor. Terceira, microporos. Entra água, só que a água ela vai atingir profundidades menores, porque ela vai ficar retida em superfície. Tudo bem até aqui? Tudo bem? 2 conceitos que eu quero introduzir para vocês relacionados conceitos que eu quero trazer para vocês. O primeiro conceito é o conceito de solo saturado. O solo saturado é o solo encharcado. É um solo onde eu tenho tanto macroporo quanto microporo com água. E é o que vai acontecer com maior frequência em solos muito argilosos. O segundo conceito que eu quero introduzir para vocês é o conceito que a gente busca quando a gente está falando de cálculo de lâmina de irrigação, que é o conceito de solo em capacidade de campo. Esse solo ele vai ter o máximo de retenção de água e o máximo de aeração. Então eu vou ter um solo que tem macroporos com ar e microporos com água. Esse daí é o ideal. Por quê? Porque eu estou pondo água o suficiente para ser armazenado pelo meu solo e eu não estou gastando dinheiro nem gastando energia para pôr água demais que vai descer e levar meus nutrientes para o por irrigação. Aquele produtor que liga a irrigação da horta, deixa ligado o dia inteiro e desliga só à noite, ele pode achar que ele está fazendo bem para a planta dele, mas ele vai estar saturando o solo, criando um ambiente que a gente chama de ambiente com apoxia sem oxigênio, um ambiente inundado, e ele está resultando em perdas por irrigação. Atenção para o que eu vou falar. Vocês têm que saber tanto a terminologia do produtor quanto a termo técnico. Se eu for conversar com o produtor, eu não vou lá falar, olha, senhor produtor, nós estamos com apoxia no seu solo. Eu vou falar, seu solo está inundado, sua planta vai morrer afogada. Tem ar. Agora, se eu estou em uma entrevista de emprego, se eu quero tentar um estágio e eu falo isso, eu falo, olha, esse solo ele está inundado, sem ar, é uma condição de apoxia, é outros 500. A vaga é minha. Então, atentem-se para isso. Saibam no termo técnico, mas saibam também a linguagem que a gente vai usar no dia a dia. O que falar quando eu estou no ambiente formal, o que falar quando eu estou no ambiente informal, tá? Então, solo em capacidade de campo, o ideal que eu vou buscar quando eu estiver calculando a minha lâmina de irrigação. Beleza? Tudo bem? Então, nós temos 7 características que são influenciadas pela textura do solo. Primeira, retenção de água. Segunda, infiltração de água. Terceira, aeração do solo. Quarta,
pela matéria orgânica. Quanto mais matéria orgânica, maior a produção de agregados. Então, qual solo produzirá mais agregados? Argiloso, porque é o que retém mais matéria orgânica. Tudo bem? Último tópico a ser discutido no pouco tempo que nós temos: compactação. Olha o que eu vou falar para vocês agora. Olha o que eu vou falar para vocês agora. Vocês serão engenheiros agrônomos, formados por mim. Vocês têm um objetivo na vida de vocês: acertar um manejo para aumentar ou diminuir a macroporosidade, a microporosidade, do jeito que vocês querem. Quando eu tenho um solo, que é um solo arenoso, eu tenho um solo que seca muito rápido e tem muito macroporo. Eu vou mexer no manejo para criar microporos, para aumentar a retenção de água nesse solo. Quando eu tenho um solo argiloso, eu tenho um solo que segura muita água, mas encharca, inunda e não tem ar. Eu vou mexer no manejo para garantir um aumento da macroporosidade desse solo. Dá para fazer isso. Não é impossível. Vocês conseguem. Agora, quando a gente está falando de compactação, nós estamos falando de uma consistência do solo. São 4 consistências que vimos na aula de laboratório: pegajosidade, plasticidade, tenacidade e friabilidade. Não se muda a consistência do solo. Mentira, se muda a consistência do solo. Só que é muito difícil. Quase impossível. E eu preciso pôr muita matéria orgânica. Então a gente vai trabalhar com a possibilidade de que não se muda a consistência do solo. Tenacidade e friabilidade vai indicar o quão duro o solo é. Se esse solo é duro, ele vai ser duro para sempre. Não importa o manejo que eu faça. Qual o problema de um solo duro? O crescimento da raiz é dificultado. Se o solo é duro, a planta vai gastar mais energia para crescer raiz. A planta vai gastar mais fotoassimilado, produto da fotossíntese. Quanto mais fotoassimilado a planta gasta, menos sobra para encher grão. Não é o que eu quero. Tem como eu burlar esse solo duro? Tem como eu facilitar para a planta crescer raiz? Vocês não me falam por arado, senão eu vou bater em vocês. Bioporos. Imagina a planta tentando crescer raiz aqui. Ela vai ter que afastar todos esses grãos de argila para crescer. Agora imagina se essa mesma planta tiver um canal grande aberto por uma raiz anterior que morreu. Ela vai crescer reto, facinho, sem problema. Bioporo eu vejo, macroporo eu não vejo. Então, se eu consigo ver num pedaço de terra um monte de furinho, eu estou vendo bioporos. Bioporo é o segredo para eu burlar um solo duro. Solo duro é solo arenoso ou argiloso? Argiloso. Quanto mais argila, mais duro é o meu solo. Quanto mais argila, mais eu preciso de bioporos para permitir o crescimento radicular, tá? Segundo ponto não. Terceira consistência. Plasticidade. O que é a plasticidade? Capacidade do solo de ser moldado, ou melhor, capacidade do solo de ser compactado. Como que eu evito a compactação? Se o meu solo é plástico, ele vai ser plástico pro resto da vida. Como que eu evito a compactação? Posso não entrar quando estiver muito molhado, sim, mas não vai acontecer.
logística da fazenda. Então, para evitar compactação, não rela no seu solo. Tá fácil. Como que eu não relo no solo? Primeiro, eu evito revolver ao máximo. Eu só entro com arado, grade e subsolador se tiver necessidade. Ou seja, se eu identificar uma camada compactada. Não tem camada compactada, não entre com arado, grade e subsolador. Segundo ponto, coloca uma proteção no seu solo. Porque aí na hora que for entrar a máquina de colher, a máquina de plantar, o pulverizador, o trator não rela no solo. Qual que é a melhor proteção que a gente tem? Braquiara. Palhada, plantio de cobertura. Entrar com um pulverizador num solo sem proteção vai compactar se tiver molhado. Agora, entrar com um pulverizador num solo que tem uma palhada, não vai compactar, porque a palhada ela vai servir de amortecedor para essa máquina. Melhor forma de driblar a compactação é não relar no solo. Produtor que está fazendo o manejo certo é produtor que não lembra a cor do solo, porque não vê o solo há muito tempo, porque esse solo está coberto. Quanto mais coberto de palhada, quanto menos eu remexo nesse solo, menor é a chance de compactação, tá? Para terminar, pegajosidade. Solo que é pegajoso vai ser pegajoso para sempre. Que solo que é pegajoso? Areia ou argila? Argila. Problemas da pegajosidade. Grudar no rodado do trator. Problemas de grudar no rodado do trator. Transmite pragas e doenças do solo, que antes estava aqui e agora está na fazenda inteira. E eu tenho péssima distribuição da semente no campo. Baixa plantabilidade. Como que eu resolvo o solo não grudar no rodado do meu trator? Palhada. Não rela no solo. Gente, não rela no solo. Não rela no solo. Deixa ele lá. Ele vai fazer o serviço dele sem vocês precisarem relar nesse solo. E aí, para a gente finalizar, aqui a gente ensina 100% certo. Mas vocês não vão conseguir fazer isso. Então, por que eu ensino 100% certo? Para vocês fazerem o menos errado. Não vai dar para vocês terem palhado o tempo inteiro. Então, se não der para ter palhado o tempo inteiro, controla a umidade antes de entrar na área. Às vezes, você não vai conseguir controlar a umidade. Está úmido, choveu, eu tenho que entrar com o trator na área. Entra, mas saiba que você está compactando e você precisa mexer nisso, tá? Aninha? O que você falou depois de semente? Plantabilidade. É baixa plantabilidade. Tem um vídeo que eu vou mandar para vocês que o cara explica certinho sobre isso. Tudo bem? Nosso tempo é absurdamente